Programa que chegou para ficar aqui em Miami, né? Para os 1.200.000 brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e também para você que está no mundo inteiro, através da internet, do YouTube, do Facebook, né? Das nossas redes sociais, Jaicy Carvalho Oficial, Emerson Rosa 8, Gabriel Gubela, a nossa Carmel, que hoje está com problema, o filho dela está com febre, né? Primeiro as crianças, tem que cuidar das crianças, mas estará aqui conosco na quinta-feira, com certeza. Futebol esse final de semana, o Brasil tetracampeão do mundo, sub-17, uma garotada boa, a molecada jogando bola, né? A molecada fazendo o que os caras não estão fazendo na seleção principal. E o técnico dando um show, e o Tite lá com a seleção principal. Amanhã tem sofrimento, galera. Brasil e Coreia, 10h30 da manhã. Agora é sofrimento. Qualquer um encara o Brasil. Eu nunca vi os africanos fazer 1-0, o Brasil corre atrás para empatar. Antigamente era diferente. Você falava, quanto o Brasil vai ganhar de quanto? 4, 5, 6? Tudo bem que ninguém é bobo, não tem mais bobo no futebol, como diria o velho Lobo Zagallo, né? Mas, pô, o Brasil sempre foi o Brasil. Ainda é o único pentacampeão do mundo. É torcer para nas próximas 3 edições, que eu acho que o Brasil não ganha a Copa nas próximas 3 edições, a gente pelo menos manter, né, o pentacampeonato, torcer para a Itália e a Alemanha não ganharem, porque senão eles vão ser penta também. Vou dar uma boa noite aqui, o Gabriel, grande Gabriel Gubela, sabe tudo de bola, rei da fute-mesa. Isso, galera. É, você é o rei, né? Boa noite pra você. Seja bem-vindo, como sempre aí. Mais uma vez estamos aqui para debater o que a gente mais gosta de falar, que é futebol, né? E quem quiser mandar mensagem, manda pra tua rede social, né? Manda pro meu Instagram, Gabriel Gubela. Pode mandar. Olha pra ali, rapaz. Você tá falando com o seu público verdade. Ali, rapaz. Meu público tá aqui, pô, tá ali, tá em tudo. Tá aí também, tá ali, enfim. Pode mandar pra cá, Guia Brasil América, baixa o aplicativo, Gabriel Gubela, Jaicy, Emerson Carvalho Oficial. Isso. E manda pra cá que a gente vai... Ó, meu capitão, esse aqui é meu capitão, Emerson. Emerson, seja bem-vindo. Obrigado. Sua filhinha também já tá bem, né? Tá bem, graças a Deus. Um período difícil, né? Período difícil pras crianças esse, Deu um frio aqui agora, de repente. Ontem tava... Pô, acordei 14 graus, rapaz. Corri ontem de gorro, de luva. Frio mesmo, foi um vento, né, que veio da... Como é que se diz? Uma tempestade tropical. Um vento gelado que veio da Antártida. Na verdade, o país, né, uma parte do país está debaixo de neve, né? Esse ano está um ano atípico, esfriou bastante, as temperaturas caíram. Nova York estava com 16 graus, baixou para menos 3 em um dia. Né? Então é um reflexo. Pô, nunca vi o nosso mar com onda, né, Gabriel? Ontem tinha surfista. Tinha surfista ontem. Eu até pensei, vou pegar minha prancha. Aí eu vou embora, aí eu vou parar. Você tá de brincadeira comigo. Não, aí não dá. Tá brincando. Ele é o rei do fute-mesa, ele é o rei da pelada, mete gol pra caramba, agora é surfista. Olha, esportista, vamos dizer. Esse assunto aí do rei do fute-mesa não tá claro, Jaicy. Ele tem que ganhar de mim. No momento que ele conseguir passar... Mas se ele te mandar passar embaixo da mesa, não é assim. Ele sabe que não é assim. Já vem mandando muita gente passar embaixo da mesa, hein? Acompanha a live que eu vou gravar esse jogo. Ele sabe que não é assim. Ele sabe disso, ele respeita o capitão, respeita. Com certeza. Galera, eu tenho o privilégio de ter 2 craques ao meu lado e ficar fácil tabelar, falar de futebol, né? Porque jogaram em seleção brasileira. O Emerson foi vice-campeão do mundo, repito, não foi campeão do mundo porque o Filipão sacaneou ele, porque no jogo das oitavas contra a Inglaterra, que nós vencemos por 2-1, a Inglaterra fez 1-0 e nós viramos, né? O Emerson já tinha condições de jogar. Aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, ele fala que ele meteu lá na gaveta do cima. Ele foi cruzar, não foi não, Emerson? Não, foi cruzar, pô. Ele fala que olhou e meteu lá na gaveta. Não. Pô, eu gosto do Ronaldinho. Ele é genial, ele é gênio. É gênio, mas não, né? Essa não. Meteu na gaveta, não? Foi cruzar. Gabriel, e ainda bem que pegou, né? Se você já viu alguém que fez um gol desse, falar pode que ser sem querer, falar que foi sem querer. Tá maluco? Joguei lá, em cima do goleiro. Não teve. Teve um do Roberto Carlos também, da linha de fundo. Você viu esse gol? Acho que foi pelo Real Madrid. Que ele chutou e falou... O Michael também fez um, você lembra? De sacanagem. Em cima da linha. Não, eu tava nesse jogo, sabe contra quem? Contra a Coreia do Norte, lá no Ellis Park, em Joanesburgo. Exatamente. E aí ele entrou, tava 0-0, um frio do caramba, rapaz. Ele entrou pela esquerda, sem ângulo, deu
tentou cruzar de trivela, a bola entrou. Ele falou que olhou pro gol e meteu. Tá bom. É brincadeira. Futebol tem muita história. Por falar em história, gente, o Brasil é tetracampeão do mundo no Sub-17, uma molecada boa de bola. Eu quero saber daqueles que jogaram e que assistiram ao jogo ontem, e que todos nós aqui torcemos pela nossa seleção, e não gostaríamos nunca de ver o Brasil na situação em que ele está. Eu já disse, para mim a solução é tirar o Tite, mas acho que o presidente da CBF não vai fazer isso no momento, mesmo porque não tem um plano B. Mas a hora que tiver um plano B, ele com certeza vai tirar o Tite. Como é que você viu o jogo ontem, Emerson, da garotada, da molecada, já desde o jogo contra a França, né, no sufoco, 2-0 França, viramos para 3-2, fomos à final. Pegando um México que vem também com alguns meninos na frente, rápidos, né, como o México forma também esses atletas, né, que, como a gente fala, que jogam na beirada do campo, jogadores talentosos. Rápidos, né? Rápidos, velocidade. E o Brasil teve um pouco de dificuldade, mas aí vem o peso mesmo da camiseta, né, que é uma coisa que a gente sente muito. Né, e um detalhe, né, o Mundial na nossa casa, pô. Nossa casa. A gente estava em casa. O jogo foi em Brasília, a gente estava em casa. Tudo a favor, né? Isso ajuda muito. Mas os meninos fizeram, acredito que o papel deles, né? A obrigação era de ganhar, porque jogando em casa a gente sabe, né, que a obrigação ela é toda do Brasil. Eles fizeram o papel. Esperamos que alguns desses talentos possam dar, no caso, seguimento, né? A gente sabe que poucos chegam depois na principal, né? Tem esse detalhe. Então a gente espera que eles consigam, através desse título, mas sempre com o pezinho no chão, né? Porque não ganharam sim um título importante, mas isso não quer dizer que já fizeram tudo pelo futebol. Então tem que ter muita calma para chegar lá na principal. Gabriel, viu o jogo? Concordo com o Emerson. Vi a maior parte do jogo, mas eu acho que o jogo-chave foi contra a França. E como ele disse, bom, esses países como México, Colômbia, como eles formam jogadores bons também, né? Joga uma molecada rápida na frente, habilidosa também, como os brasileiros, a própria Argentina, Chile, enfim, todos esses países da América, principalmente da América do Sul, cria muito jogador habilidoso e que tem muita possibilidade de jogar na seleção principal. E é como ele falou, né? Eu acho que é difícil você ser campeão de uma seleção sub-17, sub-20 e jogar pela seleção principal. Mas é uma oportunidade para eles para serem vistos pelo resto do mundo. Muitos jogadores nem jogam no Brasil, saem da base no Brasil e vão direto para os clubes no exterior. Então, aí vem o Arsenal e compra o moleque de 17 anos. Aí vem não sei quem e compra o moleque de 17 anos. Ajax. Muitos jogadores a gente nem chega a conhecer e passa desapercebido no Brasil, mas eles têm a oportunidade de ser vendido, de ser visto. Isso é uma vitrine sem tamanho. Diga, capitão. Estava pensando nesse aspecto, a gente não sabe nem se é bom isso, né? Essa questão dos meninos jovens saírem do Brasil cedo, mas os clubes ficam reféns, né? Não tem como, ficam reféns do euro, né? Que vem forte, principalmente pela diferença, né, que tem na nossa moeda. Então é muito difícil às vezes os clubes segurarem esses atletas, né? A gente viu o próprio talento hoje do Flamengo, que já teve uma mudança na cláusula dele de rescisão, em função dele ter a possibilidade de sair até mais cedo. E ele nem jogou pelo Flamengo ainda. Verdade. Né? Então isso às vezes deixa o clube refém. Né? Quem sabe mudar um pouco isso, Lázaro. Né, gente? Lázaro. Na verdade, o Lázaro e o que já está no profissional mesmo. Meteu o René já. É isso, o René. René renovou. Então, que teve uma mudança na cláusula dele. Teve uma mudança e já renovou até 2024. E isso, com certeza, foi um pedido do empresário, né? Com certeza. Porque quer vender ele. Então, deixa o clube refém, né? E o clube não tem o que fazer. Vem esses milhões de euros e acaba vendendo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal de Contagem. O pessoal tá aqui louco, o torcedor do Cruzeiro tá pé da vida, porque o Cruzeiro empatou com o Avaí. Empatar com o Avaí vai ganhar de quem? Pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco a gente vai falar de Cruzeiro, de Atlético, de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians, mas o papo agora é a seleção brasileira. Estamos felizes com a conquista do Tetra. Se não me engano, o Brasil não ganhava desde 2003 ou 2004, né, Emerson? Eu não tenho esse dado específico aqui, a memória falhou um pouquinho, mas havia uns 15 anos que a gente não ganhava essa competição, né? E voltamos a ganhar agora, é importante. Gabriel, você participou das divisões de base de seleção? Eu fui convocado algumas vezes e acabei não conseguindo ir por conta de lesão. Então tem um histórico, né? Normalmente o jogador tem um histórico ali na seleção. Exatamente. Eu não tive a possibilidade de jogar, mas fui convocado algumas vezes e aí tive que operar o joelho e no final da minha recuperação fui convocado de novo, mas ainda não estava apto para jogar.
E aí decidi não ir. Fui convocado uma outra vez que o São Paulo, eu já estava no time principal do São Paulo. E... Não, mas eu digo nas divisões de base. Exatamente. Mas Sub-17, Sub-21. Exato. Eu estava na equipe principal, mas eu tinha idade de seleção de base. E aí quando foi chamado... E aí o São Paulo estava disputando um torneio importante e não me liberou para ir para a seleção de base. E você, Emerson? Você teve essa trajetória também ou você já chegou na Sub-18? Eu cheguei na Sub-20. Sub-20. Eu comecei tarde na seleção. Na verdade, eu comecei tarde no futebol, né? Eu cheguei no Grêmio com 16 para 17 anos. É mesmo, capitão? Foi muito rápido. Você jogava pelada na rua, jogava na várzea, jogava... Eu jogava na minha cidade, mas no time amador... Saiu da várzea para... eu jogava num time amador, já jogava contra a Grêmio Inter naquela época, Campeonato Gaúcho, né? Por um clube na minha cidade. E acabei indo fazer um teste no Grêmio já com 16 anos. Então fiquei um ano no juvenil, um ano na Sub-20 e fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Já jogando pelo profissional do Grêmio, já com 17 anos eu já estava no profissional do Grêmio. Quando o cara é bom é outra história, né? Pô, com 16, 17 anos, você chegar num time como o Grêmio, como o Flamengo, como o Cruzeiro, como o Atlético, como o Corinthians, com 16 anos é difícil, né? É muito difícil. Porque já vem uma garotada ali seguindo aquela linha, né? Desde o infantil, exatamente, juvenil, juniores, né? Não, e tem outros jogadores mais velhos, né, que já estavam no clube, que tinham possibilidade, então foi muito rápido. Então eu fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, acabei jogando o Campeonato Sul-Americano na Bolívia, ganhamos a final da Argentina 2-0, inclusive eu fiz um gol na final, um dos poucos, né, que eu fiz na minha carreira. E quando eu voltei pro Grêmio foi quando eu machuquei meu joelho, que foi meu primeiro jogo como profissional e como titular da equipe do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Tive a infelicidade de encontrar um cara que em 9 minutos conseguiu me dar 5 pancadas no joelho. Já. Que isso? 9 minutos. E eu acabei machucando o joelho e fiquei um ano parado. Foi aí que começaram a vir depois as dúvidas, né, da questão do Emerson, jogar futebol, enfim, mas isso tudo eu superei, graças a Deus. Mas a minha trajetória na Seleção Brasileira foi muito rápido. E em função dessa passagem na Sub-20, foi quando o Zagallo me convocou para a Copa do Mundo. Porque até então eu havia feito alguns amistosos, mas poucos amistosos, e o Zagallo... 98. 98. E com detalhe, você foi pro lugar do Baixinho. O Baixinho foi cortado, né? Eu fiz uma matéria com o Baixinho lá na França, ele chorando e tal, queria ficar. Mas realmente o Romário não tinha condição de jogo, ele jogou um mês e pouco depois. Né? Então ele foi cortado realmente porque não havia condição de mantê-lo no grupo. Poderia ficar, né? Se ele quisesse, como ficaram o Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes aqui na Copa de 94. Mas ele realmente, para jogar, não tinha condição. Diferente de você, que naquele jogo contra a Inglaterra, nas oitavas de final, você já tinha condição de jogar, né, Emerson? Já tinha condições, já estava bem, havia voltado para Roma, né? Então comecei a treinar, porque também não queria perder esse tempo, como eu fiquei na Seleção Brasileira treinando. Mas te deram a possibilidade de ficar no grupo ou não? Não, nenhuma, zero. Não, Se te desse essa possibilidade, você ficaria? Claro, com certeza. Eu até na minha cabeça eu não esperava de ir embora naquele momento. Para falar a verdade, eu esperava de ficar, mesmo não tendo condições de jogar. Como aconteceu com o Ricardo Gomes e o Ricardo Rocha aqui, que é um prêmio ao jogador que fez as eliminatórias, que chegou na Copa do Mundo e por uma infelicidade teve uma contusão na véspera da estreia. Eu contei história. Eu fui cortado por um jornalista lá do Rio Grande do Sul. Eu não sabia. Ele liga no meu quarto, até fui muito mal educado com ele naquele momento, porque ele liga... o Zé Alberto, não? Ele ligou... Não, foi o... Ai, agora me fugiu o nome. Boas, Sérgio Boas? Não. A turma lá é tudo nosso amigo. Não sei se foi o Vianney, agora realmente me fugiu. E ele me ligou no quarto e eu estava esperando a reunião técnica. Ele me liga no quarto e diz assim, e aí, como é que você está se sentindo cortado? Pô, imagina, eu achei que ele estava, né, especulando, enfim... Eu estava falando uma situação e eu realmente fui muito mal educado, desliguei na cara dele. Mas não tem jeito, isso, quer falar comigo? Assim? Porque realmente eu não sabia, eu estava esperando a reunião técnica. E aí quando cheguei na reunião técnica, realmente ele já sabia da notícia. Então, esse é um absurdo. Mas enfim, são aquelas coisas que fazem com que a gente amadureça, né? Pra vida. Então, mas a sua reação foi a reação natural, eu também estive pô, como assim? O cara já sabe, a comissão não me comunicou. Então, mas aí que eu acho que falta um pouquinho de... habilidade. Exatamente, um pouquinho de... o algo a mais, na verdade. Sensibilidade na questão da gestão. Por quê? Porque, pô, ir para uma Copa do Mundo, estar numa seleção brasileira, é o sonho de todo jogador. Então, como é que esse cara se machuca, sabe? Não vai poder jogar
e aí você não via ele. E o cara, teve com grupo, o cara que foi fundamental nas eliminatórias. teve com grupo O Brasil, a o gente tempo se classificou todo. contra a Venezuela 3-0 em Porto Alegre, um jogo dificílimo, né, Emerson? Pô, difícil. Se não fosse a Venezuela, a gente corria o risco de estar fora da Copa. Pô, o cara se exatamente. doou, porque não é fácil você jogar. Nós jogamos um jogo em Barranquilla contra a Colômbia, jogamos contra a Venezuela em Maracaibo. Lugar horrível, né? Foi, nossa, Pô, foi uma eliminatória então, pesada. pesada, Muito difícil. É aí que eu tô te falando. Então, ele voltou pra Roma, não teve jogo, não teve nada importante na Roma. Podia ter feito a recuperação com a seleção brasileira, sabe? Sem dúvida nenhuma, para os companheiros que tá ali, inclusive os mais novos, é um incentivo, é motivação, sabe? Vai estar sempre falando coisas motivadoras pro grupo, então eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade. Não, é mesmo porque quem foi chamado pro lugar dele foi o Ricardinho. Ricardinho, Né? É. Ricardinho foi pro lugar do Emerson. Quer dizer, pô, o Emerson poderia ficar no grupo, ele encaixou o Cleberson com o Gilberto Silva, beleza, mas o Emerson estaria no grupo, Exato. estaria apto a jogar também a partir das oitavas de final. Conversando com o próprio Quer dizer, Gilberto, não jogou com os os 3 próprios primeiros jogadores da jogos, que posição. foram contra a Turquia, Costa Rica e o outro, Emerson, eu não lembro, não estou recordando agora. Quer dizer, os 3 primeiros jogos, depois ele pegaria a Inglaterra, a Bélgica, né? Sim. A própria aí Turquia tínhamos- já nas semifinais e na final a Alemanha, pô. Exatamente. Mas sabe que uma coisa que eu noto, hoje estão mudando esse conceito, até com o próprio, com o novo presidente, com o Rogério, né, que é essa valorização que a CBF nunca conseguiu fazer perante os jogadores que passaram e aqueles que estavam no momento. Essa questão da valorização, ela sempre foi um papel muito difícil que a CBF nunca conseguiu, vamos dizer que, deixar esse legado para os atletas que passaram pela seleção. E que hoje eu vejo uma mudança, né? Eu converso muito com o Juninho, tive a possibilidade também de conversar com o presidente Rogério, e a gente vê até nas atitudes, como na final, agora da Sub-17, a presença do Cafu, a presença do Bebeto, a presença de ex-jogadores, o próprio Ronaldo, acho que estava também. Então a gente vê que a CBF está mudando isso e realmente valorizando um patrimônio, porque nós somos patrimônio do nosso país. Receberam a taça das mãos do Cafu e do Ronaldo, pô, fenômeno. Isso valoriza, né? É esse E tipo de coisa que a gente Rogério fala. Caboclo, como você disse, ele está trazendo para a CBF o que a Alemanha faz, né? O que a Itália faz, Isso é cultural. o que a Argentina faz. Trazer os ex-jogadores, vocês têm muito mais condições de orientar o pessoal e de dar um contributo maior do que nós que somos jornalistas. É claro, cada um na sua área. Mas vocês que jogaram, né? Eu acho que o presidente da CBF está inovando e de uma forma brilhante. Verdade. Veja você, eu vou te dar um exemplo aqui. Quem é o coordenador das divisões de base que voltou? Cláudio Ibrahim Branco. O Branco foi campeoníssimo na gestão do Ricardo Teixeira, ganhou todos os mundiais de divisões de base, e agora voltou e já ganha um mundial. A divisão de base da seleção estava sucateada, o Branco já ajeitou. O Branco não deixa o empresário entrar em concentração, seduzir o garoto, porque ele foi jogador, ele sabe. Então, é outra história. O presidente Rogério Caboclo acertou em cheio ao levar o Branco de volta. Né, Emerson? Né, Gabriel? Eu concordo com você. Eu acho que tem que ter realmente os ex-jogadores, mas como eu ia dizendo, isso é cultural do Brasil, né? Normalmente, tanto os clubes como a CBF, dificilmente elas valorizam os seus ex-atletas, né? Isso a gente vê, eu me lembro do meu pai me contar isso há anos, de que todo ano o Atlético de Madrid fazia uma festa e convidava os ex-jogadores. Então o Luiz Pereira, Luizão Pereira, o Chevrolet. Exatamente, jogava com ele na seleção de Master na época. Pô, o Luiz foi pra Madrid porque vai ter uma festa e eles recebem o convite todo ano, não sei o quê. Leivinha. Então na Europa tem isso. Na Europa tem isso em todo o clube e eu acho que é digno, né? Os jogadores se doaram a parte da vida pelo clube. Então eu acho que depois que eles param de jogar, esse reconhecimento, isso faz bem pro jogador. O jogador sente falta disso. Quando ele para de jogar, ele se sente totalmente afastado. Quando o seu próprio clube não te dá o carinho que você deu pro clube a vida inteira, você se sente fora da casa. Porque... Então eu acho que realmente isso está mudando e isso vem mudando por causa realmente dos ex-jogadores que hoje que trabalharam na Europa, que já tem essa mentalidade da Europa e hoje estão tentando implantar isso dentro da CBF. Com detalhe, veja você que o César Sampaio é o auxiliar pontual, né? Hoje. Da outra vez foi o Bebeto,
Quer dizer, isso também é legal, você trazer para dentro da seleção caras que disputaram a Copa do Mundo, que jogaram na seleção brasileira, que tem história na seleção. Isso é muito bacana, né? E para os garotos é fundamental, pô. O garoto, que eu digo, recebeu a taça ontem do Ronaldo e do Cafu, os dois lá de terno, muito bacana, pô. Verdade. O presidente da FIFA, Infantino, estava lá, pô. Para os garotos mais jovens e para esses garotos que jogam na seleção principal, que tem 25, 26 anos, esses caras têm 40, têm 42 anos, foram campeões do mundo, entendeu? Então, para esses garotos também, esses que passaram há pouco tempo são importantíssimos. Ó, você pode mandar mensagem aqui pro GBA Esporte, pro nosso Emerson Rosa, @EmersonRosa, pro nosso @Gabriel Gubela, @Jaicy Carvalho, a gente vai bater um papo aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dos times. Por enquanto é a seleção brasileira, porque estamos felizes pela conquista e como muito bem disse o Emerson, esses garotos, quem sabe um ou dois, né, um deles aí poderá estar até em 2022. Porque daqui a 3 anos o garoto vai estar com 20. Com 20 anos, se você tem talento, você vai à Copa. O Ronaldo foi com 17, é um fenômeno. Né? Mas quando você está preparado, não tem idade, né, Emerson? Não tem. E eu assim, acredito que hoje até está mais fácil para isso. Eu acho que os meninos eles já estão sendo vistos antes. Amadurece mais cedo, né? Na minha época, quando nós ganhamos o Sul-Americano, ninguém viu esse título. O jogo não passou para nenhum lugar. Então, assim, esses jogos da seleção, sub-15, sub-17, passam para o mundo inteiro, todo mundo fica sabendo, conhece os jogadores. Ontem no Brasil, a Globo colocou no horário nobre, tirou o Faustão, pô, de 7 às 9 da noite, cara. Né? Impressionante. Você sabe que é importante. É importante. Sabe que é importantíssimo esse jogo. A bela transmissão do Gustavo Villani, que está brilhando, esse garoto está brilhando como narrador. Com a fase que a seleção principal vive hoje, é importantíssimo a gente ter isso como motivação, essa molecada ganhar. Esse título foi ótimo pra gente. E com detalhe, né, Emerson, nessa questão de... Deve ter uma premiação pra garotada e tal, mas nesse momento e nessa fase, né, sub-17, o que mais importa é a qualidade do jogo. O Brasil tem muita qualidade e, fundamentalmente, o fato de conquistar o troféu também. Né? Eu sempre digo o seguinte, Emerson, nessas fases de divisões de base, não são feitas para ganhar títulos, e sim para formar atletas. Mas se você puder formar e ganhar o título, melhor ainda. Melhor ainda, sem dúvida nenhuma. Eu acho até que quando chega na seleção brasileira, eu acho que a responsabilidade aumenta, porque se trata dos melhores, né? Eu acho que os clubes têm que ter essa paciência e a gente não tem no Brasil assim essa consciência que os clubes formam para a seleção. A gente vê que tem sempre uma guerra de vaidades, né? O clube não quer liberar o jogador, a CBF quer o jogador, o calendário não ajuda, sempre aquelas brigas que atrapalham todo mundo. Atrapalha o clube, atrapalha a formação do atleta e atrapalha a seleção brasileira, porque precisa dos meninos. Então, assim, enquanto a gente não ajeitar isso aí, a gente sabe que é uma briga de vaidades, né? Que ficam ali entre o clube, seleção, enfim. E isso seria fundamental para a formação do menino. Mas eu acho que na seleção ele tem que pensar em vencer. Eu acho que na seleção ele tem que ter isso já. Porque ele tá entre os melhores. Vencedora. A mentalidade vencedora. Porque aquilo que eu sempre falo, gente, todo mundo fala da seleção brasileira como se a seleção brasileira, por exemplo, os jogadores, né? A gente vê, os jogadores não têm vontade, os jogadores não são se dedicam. E não é dessa forma. Eu acho que o grande problema da seleção brasileira é que os jogadores não entenderam o que significa representar o Brasil. E esses garotos, eles já têm que entender ali na sub-15, na sub-17. Tem que fazer com que eles entendam isso. O que significa representar o Brasil. Então eu acho que isso falta. É isso que ninguém conseguiu ainda. Ninguém conseguiu. E espero que essa geração possa já, através até mesmo desse título, saber quanto é bom ganhar já agora. E essa responsabilidade, ela aumenta. Ela vai aumentar na sub-20, ela vai aumentar depois na seleção principal e todo mundo tem que estar preparado para isso. Gabriel, estamos a 3 anos exatos da Copa do Mundo, que será em novembro, excepcionalmente, em função das altas temperaturas no Catar. Os estádios serão climatizados, né, para minimizar, porque pô, já tive várias vezes, vocês estiveram lá no mundo árabe também, não é fácil, o calor de dia, à noite ali esfria, deserto e tal, né? Cai a temperatura. Então, o que a gente pode esperar dessa seleção? Amanhã, o último amistoso do ano e da temporada, agora só em março, eliminatórias. O que a gente pode esperar desse time do Tite contra a Coreia? Uma mudança radical, ele já vai fazer 5 alterações na equipe. É por aí, Gabriel e Emerson? Eu acho que ele vai tentar amanhã mudar a forma que o Brasil mostrou o jogo contra a Argentina. Eu acredito que ele está com a cabeça muito quente, sim. Ele não está tranquilo, né? Ainda mais sem a presença do Neymar. Sem a presença do Neymar na seleção. Isso dificulta
o trabalho dele, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que é a hora que ele tem a oportunidade realmente de testar outros jogadores, de testar outras possibilidades que ele tem dentro do time, né? Mas eu acho que ele vai ter problema até a Copa. Eu acho que o Brasil vai ter problema nas eliminatórias. Eu também acho que o Romário Gonçalves, que não é o baixinho, não é o Romário Faria, é o Romário Gonçalves, um abraço para você, está dizendo: gente, vamos falar a verdade, nossa seleção principal merece um treinador como Jorge Jesus, que sabe montar um esquema com tática e organização. É por aí, Emerson? Bom, eu acho que tem que ter calma, até porque ele está fazendo um trabalho muito legal no Flamengo, a gente sabe disso, reconhece. Eu acho que tem que bater palma sim pro trabalho que ele vem fazendo. Mas tem que coroar ele agora, né? Já coroou o Campeonato Brasileiro, a gente sabe disso, muito difícil, né? Que o Palmeiras acabou. Eu acho 81 que acabou. pontos, com 14 pontos de diferença, faltando 4 jogos, esquece. É muito difícil. Só matematicamente existe. Eu vou te dizer se o Palmeiras pode ser campeão. Se chover em Lima, que não chove há 50 anos, se nevar no Nordeste, aí o Palmeiras pode ganhar. E se vier a mula sem cabeça aqui. Ou nevar na Flórida também. Até Orlando já nevou. Orlando já nevou. É verdade. Miami, nevar em Miami, melhor dizendo. Então eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas tem que ter calma, porque a gente também tem muita pressa, né? A gente sabe que daqui a pouco coloca ele numa situação que ele não está preparado. Eu acho que o Brasil, claro, nós não temos realmente muitas opções, infelizmente, né? A gente vê treinadores... A safra não está boa, né, Emerson? Mas o nosso grande problema, sabe qual é? Nós não temos treinadores brasileiros que consolidaram pelo mundo. Isso é uma coisa que a própria CBF deveria de rever esse Então, mas aí eu entendo a sua colocação, mas vou te perguntar. Nós não temos, né? E não tínhamos no passado também, mas tínhamos muito talento, é isso? E tínhamos também uma outra coisa. Muitos jogadores jogavam no Brasil e já tinham esse talento, já eram diferenciados. Aqueles que saíam, eu lembro na época que os jogadores eram convocados de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Inter, né? E se formava a seleção. Normalmente você tinha uma base de 2 clubes que formava a seleção. Ia pegando um jogador aqui, outro ali, né, Gabriel? Era por aí. E quando começou essa safra sair do Brasil, né? Essa safra do Brasil que saiu... Eu saí do Brasil com 20 anos para 21, novo, mas na época que ninguém saía. Leverkusen, né? Mas na época que ninguém saía com essa idade. É que teve uma situação ali no Grêmio. Gabriel? Foi bom, Emerson, para você? Foi bom. Eu aprendi muito na Alemanha. Tive muitas dificuldades no início, realmente, porque a gente sai com uma cabeça ainda do futebol brasileiro. Quando eu cheguei lá, eu contei até essa história, né, aqui no nosso programa anterior, que quando eu cheguei na Alemanha, o treinador me colocou no banco. E eu fui comprado, na época eu acho que eram $6 milhões. Muito dinheiro na época. E eu cheguei lá no banco de reservas. Você não entendia? Por quê? Como assim? Chego no banco? Que me contrata e me põe no banco, pô? E não adianta, eles dão esse tempo de adaptação. É a cultura. É da cultura. E o treinador, ele foi me usando aos poucos, mas ele sabia que poderia contar comigo. Só que ele disse, cara, eu tenho que proteger esse cara. É uma maneira de proteção. Depois você entendeu isso? Depois eu entendi. E aí acabei sendo titular por 4 temporadas no Bayer Leverkusen. Por 3 temporadas, desculpa, no Bayer Leverkusen. Foi pra Roma? Depois eu fui para Roma. Mas o cara jogou só boa. Roma, Real Madrid, Juventus, só? Roma e Milan. Milan, brincadeira. Hein? Carreira vitoriosa, é um orgulho ter você aqui, viu, Emerson? O Ademir Pedrosa está dizendo, seleção, nem assisto, viu? Tite é um mala. Um abraço, Ademir Pedrosa. Tem pergunta aí, Gabriel? Eu pergunto aqui, o cara me falou, Gabriel, você acha que o Neymar faz a diferença na seleção? Como é o nome dele? Calma aí, deixa eu ver aqui. Tem que privilegiar o nosso internauta. Gente, isso aqui é o GBA Esportes, programa de esportes aqui em Miami, né, para toda a comunidade brasileira, 1.200.000 brasileiros, a minerada toda que está aqui, que está em Massachusetts, né, e em todo o país, e também para o mundo, para o Brasil, né, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, então baixa o aplicativo Guia Brasil América, vai pegando, né, vai fidelizando toda segunda e quinta, de 8 às 9 da noite, horário daqui, 10 da noite, horário de Brasília, você vai acompanhando a gente aqui. Diga, Gabriel. Rodrigo Oliveira. Oliveira. Você acha que o Neymar faz a diferença na seleção? Eu acho que é só você ver na minha opinião, sem dúvida nenhuma, faz total diferença. É o único craque que a gente tem, é diferenciado. E é só você ver os números, de quando ele estava jogando e de quando ele não está jogando.
Eu dou o seguinte exemplo do Neymar na seleção. É a mesma coisa que você vê o Messi sem o Barcelona. Você vê o Messi sem o Barcelona, é um time. Você vê o Messi com o Barcelona, é outro time. Entendeu? Você vê o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, é um time. Cristiano Ronaldo sem o Real Madrid. E o Brasil com o Neymar, eu acho que é a mesma coisa. Eu concordo com você. Acho que o Neymar é um talento, já disse. A hora que ele se preocupar mais, né, e tiver condições físicas, porque também ele foi muito atordoado pelas contusões, mas a hora que ele tirar essa ziquezira e quiser jogar realmente, parar um pouco de ser celebrity, porque ele é celebridade, né, mas esquecer um pouquinho as festas, sair na boa, mete 5-0 no Milan, aí vai lá, vai pra festa, diverte e tal. Aí o Neymar vai ser o melhor do mundo, eu não tenho dúvida disso, que ele vai chegar lá. Depende só dele. Talento ele tem, depende disso aqui, ó, da cabeça. E mesmo você pensando assim, ele ainda faz a diferença. Ainda faz isso? Não, claro. Mesmo você pensando assim, imagina se ele você quiser. pensasse o contrário, entendeu? Aí, estoura, é o melhor do mundo. Agora ele com todos os problemas que um monte de gente vê, ele ainda faz a diferença na seleção. Quando ele não joga... Ele é muito talentoso, né? A gente sabe do talento do Neymar, da capacidade dele. Realmente, quem é que não gostaria de ter o Neymar no time? Né? Infelizmente, ele também passou por um período ruim, né? Extra-campo, um período ruim também de lesões, né? Que isso atrapalhou essa sequência dele de trabalho, mas a gente sabe que não existe um jogador como ele hoje brasileiro, não tem, ele é muito talentoso, faz a diferença, a gente sabe, e o Brasil precisa dele sim, né? Isso é uma coisa, só que nós não temos quem divide essa responsabilidade, né? Quem possa dividir essa responsabilidade na seleção. Então, a pressão, ela fica muito grande em cima do Neymar também. Né? Quando você tinha, por exemplo, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, são 3 craques dividindo as responsabilidades. Então, agora você falou 3, mas ainda tinha mais uns 8. Pô, não, eu falei os 3 porque são os caras de frente ali. Que são os caras realmente que decidem. São os que decidem, né? É que, na verdade, sabe o que acontecia tinha Roberto muito? Carlos, Cafu, Emerson, Gilberto Silva, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior, porra. Mas aí vinha, já a coisa boa disso é que vinha essa turma da pesada lá de trás que dava essa proteção. Esse suporte. A gente sabia o quanto o Ronaldo era importante, o quanto o Ronaldinho... Mas você já chegou a falar assim, Ronaldo, eu corro e você marca o gol. Deixa que eu corro pra você. Muitas vezes. É do caramba isso. Muitas vezes. Era isso. Eu jogava no Bayer Leverkusen, eu jogava na Juventus, numa posição completamente diferente daquela que eu fazia na seleção. Eu tinha uma função que nos clubes na Europa que eu passei, eu poderia chegar na frente. Poderia jogar. Chegava batendo fazia gol, fazia gol. Já nós mostramos aqui gol de cabeça seu. Quando eu chegava na seleção brasileira, eu tinha uma função que era muito clara. Eu não podia passar do Ronaldinho, não podia passar do Ronaldo, não podia passar do Adriano, Robinho, função de destruir, mas com qualidade, é claro. Sim, com qualidade e ter uma função mais de marcação, mais de proteção. Nós tínhamos 2 laterais que apoiavam muito. Roberto Carlos e Cafu eram atacantes. Tinha que cobrir os 2 lados o tempo todo. Imagina, nós marcávamos no máximo com 4 jogadores de defesa. Essa era a nossa seleção, com 2 zagueiros, um volante e talvez um segundo volante, quando não jogava o Vampeta, que era outro que também... Tinha então, qualidade, chegava. A gente tinha uma equipe ofensiva. Então eu tinha que ter essa consciência. Tinha que ter essa consciência de ficar no centro, de proteção. Então isso fazia parte porque tinha um elenco, né? Eu vou querer fazer o papel do Ronaldinho Gaúcho. Claro que não. Eu tinha essa consciência. Então não tinha como, a gente sabia disso. E muitas vezes eu falei pro Ronaldo, pro próprio Rivaldo, cara, vocês nem vêm aqui no meu pé pegar a bola, deixa que eu levo para vocês. E aí dali para frente é com vocês. Então a gente tinha muito isso, né? Era uma seleção que tinha assim a consciência, cada um na sua função, sabendo do seu potencial e aquilo que poderia produzir pro time. Mas era gostoso, não era? Era quem fala assim, você fazia muito isso, né, Gabriel? Você metia gol pra caramba. Quem descobria ali? No São Paulo, no Grêmio? Era o Aru. No São Paulo era o Fábio Simplício, a gente fazia uma dobradinha muito Fabinho, boa. Gente boa Fabinho demais. Jogou com você na Roma? Gente boa, eu não joguei com mais o Simplício é espetacular. Então eu fazia uma dobradinha muito boa com ele, ó. Neguinho, quando eu for, você fica na minha. E ele, pode ir que eu fico aqui. Vai tranquilo. Então, eu ia sossegado. E no Fluminense? No Fluminense era Aroquinha. Jogava muito. Então eu ia... O Abel falava assim... O Arouca não botava a bunda no chão. Qualidade era igual o Emerson. Qualidade era outra coisa, pô. É igual, com a bola no pé, cabeça erguida. E no Grêmio? Além do Papai Renato. Papai Renato protege ele. É papai. Tinha Fábio Rockenbach, mano. Rockenbach, Voltando da Europa, né? Voltando da Europa. Com conceito. Devia ser ia tranquilo. Nem voltava. Por isso que é o maior artilheiro como lateral direito, pra quem não sabe quantos gols, Gabriel?
Eu fiz 69 gols. Você é o lateral direito que tem mais gols no mundo ou no Brasil? Provavelmente no mundo. Olha. Se você achar um lateral que fez mais de 69... Eu fiz, mas eu parei cedo. difícil. Fiz amador, 69, hein? hã? Eu fiz no futebol amador. Mas eu tal- era talvez o 10, Roberto, pô. né? Eu era 10, pô. Não fez o Roberto? O Roberto Não fez. é só de falta, né? Fluminense em 2 anos eu fiz 32, 1 ano e meio. Pô, mais do que qualquer artilheiro aí, né? impressionante. Aqui, ó, o Bruno Palhares está perguntando, Sampaoli seria uma boa para a seleção? Esse cara é bom também. Eu gosto do trabalho dele. Às vezes ele dá algumas loucuras ali no campo, quer brigar com todo mundo, aquele jeito dele. Mas ele é muito bom treinador. Eu não sei se de repente a gente não... essa pitada aí, né? Essa pitada dessa cultura diferente no Brasil, acho que está fazendo bem. Está fazendo bem pra gente. Eu não sei se daqui a pouco um treinador estrangeiro na seleção brasileira, porque a gente sabe que tem muitas questões. Mas só o fato de já ter 2 caras que estão fazendo a diferença no nosso futebol, isso ajuda muito. Faz com que os outros também... Queiram aprender mais, estudar mais. Né? Hoje eu estava vendo a entrevista do cara e ele disse, eu não vou pegar clube agora não, vou para a Europa me atualizar. Pô, bacana. Você sabe o que é interessante também? Bacana. O interessante é que isso força os treinadores brasileiros também a se modernizar, atualizar, se modernizar, entendeu? Opa, peraí, tá vindo um gringo aqui, tá aparecendo mais que eu, então, pô, tô atrás. Então tem que... A concorrência é saudável. Exatamente. É o que eu digo, não tem que ter inveja do Jorge Jesus, pelo contrário, pô, vou aprender com esse português é bom, pô. Mas eu ainda acho, o Emerson vai falar que não, mas eu ainda acho que o Papai Renato tem mérito. Eu gosto também de Papai Renato. Nesses 3 anos, porque contra fato não há argumento. Então, esses títulos certeza. que ele teve em 3 anos com o Grêmio, que não é uma equipe tão qualificada quanto o Flamengo, eu quero ver o Jorge Jesus no Vasco, de repente. Não desmerecendo o Vasco, mas é uma equipe com menos qualidade do que o Flamengo, mas que jogou um Mas, Gabriel, uma coisa, você jogar bola, você sabe disso. Sem limões, ninguém faz uma boa limonada. É o que eu tô te então falando. não adianta botar o Guardiola no Vasco. O cara outro dia falou assim, quero ver o Jorge Jesus no Atlético, no Cruzeiro, no Vasco. Não vai dar resultado, amigo. Porque se você não tiver bons jogadores para você fazer a sua composição, você não chega a lugar nenhum, né? É como a gente pegar o Neymar e botar uma equipe pequena também. pequena. Você vê que no Paris Saint-Germain já tá difícil. Que tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Imagina pôr o Neymar no Valência. Ele vai ser mais um. Né? Exatamente. Ele vai ter dificuldade. O torcedor tem que entender. Era um craque e acabou indo Foi no pro Betis, no Real Betis. Entendeu? E se ele tivesse custou pro 30 Barcelona, milhões na época, uma das transações mais caras da história do Se ele futebol. tivesse ido pro Barcelona, seguramente estava disputando Seria um dos melhores do mundo. Com certeza. Aqui, ó, um abraço pro nosso Rafa Souza. Tem mensagem para você, Emerson? Um abraço para nossa Carmel. Carmel tá em casa, gente. Carmel viria hoje, mas tá com probleminha com o filho dela, tá com febre, né? Tá assistindo a gente. Beijo, Carmel. Quinta-feira te esperamos aqui, né? Que seu filho fique bem aí, se Deus quiser. Diga, Emerson. Pô, não, aqui tem um pessoal, vou mandar um abraço pro Manda Marcelo. aí, Marcelo lá de Porto Alegre, lá do Futebol da Tá Areia, lá assistindo do a gente União, lá? tá assistindo lá. Que beleza, E maravilha. aí, Marcelão, um abraço, meu velho. E aí, Gabriel? Aqui tem o Carmo Mileno tá me perguntando, você pretende voltar de alguma forma pro futebol? Eu na verdade agora estou me nutrindo de informação, né, de conhecimento, e ainda pensando, eu não quero voltar, não gostaria de voltar como treinador não, mas eu acho que a gestão seria mais a minha cara. E aí, Emerson? Pô, gestão, a gente falou sobre esse assunto, eu não tenho, acho que não teria nem muita paciência para treinador, principalmente no Brasil, né? Eu acho que o treinador ele sofre muito, ele não consegue fazer um planejamento em nada. A gente tem sempre, ainda mais no Brasil, tem sempre dificuldade para isso, né? A gente sabe que os clubes é tudo baseado no resultado. A torcida faz muita pressão, o diretor já muda porque tem que ter o velho fato novo, né? Que se diz no futebol. Aí tem que mudar para dizer que está fazendo alguma coisa. Então acho que o treinador ele não tem muitas opções, ele tem que ganhar e não importa como. Que a diferença a diferença que nós temos na Europa. Na Europa existe um planejamento. Claro que se o treinador ficar 10 jogos sem ganhar, ele vai cair. Mas é difícil que um treinador fique assim.
Mas existe um planejamento e ele tem tempo de trabalho. No Brasil a gente sabe que é baseado no resultado. Mas, Emerson, depende do dirigente. Eu vou lembrar um fato para vocês aqui. Em 2013, o Cuca assumiu o Atlético. O presidente era Alexandre Calil. O maior presidente mais vencedor da história do Atlético. Bom, Perdeu 7 jogos. Pediu demissão. O Calil falou, você não vai sair não, você é bom. Você vai ficar, você vai dar a volta por cima. Ele ganhou simplesmente uma Libertadores. E foi vice-campeão brasileiro porque meteram a mão no galo. Quer dizer, Fato isolado. né? Então, mas é um dirigente que pensa moderno. O Calil sempre teve na vanguarda. Exatamente. Né? Mas então, eu acho que o próprio Sanches, né, fez isso. O Sanches fez isso no Corinthians e depois acabou ganhando, né? Foi quando o Corinthians perdeu também aquele jogo pro Tolima, lembra? Que saiu da Libertadores. Manteve o Tite. Manteve o Tite. Foi o Andrés, o Tite, né? O Andrés. O Andrés. Manteve. E o Tite ganhou tudo. Acabou ganhando. Libertadores, Mundial, ganhou Mas tudo. é muito raro. A gente sabe que são poucos que fazem isso em função realmente da pressão que existe, né? Torcida, é muito grande, é muito oposição grande, dentro do clube. Tem uma série de coisas, depende do momento do clube. E então às vezes fica difícil de trabalhar assim. Olha só, o Maicon tá dizendo aqui, Maicon, esse Gabriel jogou muito, viu? Ó. Obrigado, Maicon. São seus olhos. Não, mas o pessoal reconhece quem jogou bola. Galera, seleção brasileira amanhã contra a Coreia, já falamos também rapidamente. Vamos falar agora de futebol brasileiro, de campeonato brasileiro, né? Tem muito mineiro aqui nos Estados Unidos, né? Mineirada acompanha muito. E pode aí baixar o aplicativo Guia Brasil América com Jaircy Carvalho, com Emerson, com Gabriel, com a nossa Carmel, para você nos acompanhar toda segunda e quinta, de 8 às 9 da noite, horário daqui, 10 às 11 da noite, horário de Brasília. E o pessoal tá pé da vida aqui, muita gente mandando mensagem, porque o Cruzeiro empatou com o Avaí e tá numa situação delicada. Só saiu do Z4 porque o Fluminense empatou com o Atlético no sábado. Né? E aí, Gabriel, esse Cruzeiro que você jogou lá? Não é normal isso no Cruzeiro. Não é normal, muito triste. O Cruzeiro sempre foi um time de tradição, né? De categoria de base ótimo e sempre formando o jogador e hoje vivendo essa situação, mas é como eu disse no programa passado, inclusive, esse é um problema de gestão. Não tem planejamento, se perdeu no planejamento. E o engraçado é que o Cruzeiro sempre foi um clube de planejamento. Desde a época do Luxemburgo lá, eu fui pro Cruzeiro em 2006, o Cruzeiro sempre teve plano e hoje ele vive essa crise, vive esse problema que eu acredito ser de gestão. E o Cruzeiro começou bem o ano. E o Cruzeiro começou bem o ano. Que a gente fica mais... Todos nós, né, Emerson, cotávamos o Cruzeiro como finalista de todas as competições. Exatamente. Timaço, né? Timaço, as contratações. Neves, Rafinha, trouxe o Pedro Rocha. Enfim, aí tem mais o Fred, querendo ou não, a gente sabe, né? A bola Robinho, cai no pé dele. O Fred. Robinho bem, então um time forte. Time encorpado. O time não é ruim. Não dá para entender realmente o que aconteceu, assim, é bem difícil das pessoas entenderem, porque realmente o time do Cruzeiro é um time para ganhar tudo. Agora, um problema de gestão também. Um clube não pode ter uma folha de 20 milhões, um clube como o Cruzeiro. O Flamengo é o que eu digo. O Flamengo, além do Bandeira de Melo ter equacionado as dívidas, o Flamengo hoje tem um superávit a cada jogo dele no Maracanã de 4 milhões de renda. É para ele. Ele que gere o Maracanã. Né? É o que eu tô te falando. O Cruzeiro até pode ter uma folha de 20 milhões se fizer a gestão correta, porque dinheiro entra. Dinheiro entra de um monte de lugares. Entra da TV, entra do sócio-torcedor, entra do patrocínio. Então o dinheiro entra para você ter 20 milhões. Só que você tem que saber para onde sai. Não souber para onde sai, você se perde. Você se perde mesmo. O Cruzeiro teve muitos problemas, né, externos, até em função mesmo, até caso de polícia. Né? Então isso com certeza alguma coisa errada sendo tinha. Investigados, alguma coisa errada tinha para que o Cruzeiro chegasse... eu mesmo, particularmente, eu gosto muito do Cruzeiro. Eu acho uma equipe... Sempre tive muita simpatia pelo Cruzeiro, até pelas cores do Grêmio, então... azul também, então ali e por a gente detalhe, gosta, né? se você analisar o Cruzeiro, por exemplo, você tem... Eu colocava o Ceará, o Fortaleza já escapou com o Rogério Ceni, né? Aí você tem ali Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Ceará. Os 4 disputando uma vaga para não ir para o inferno. Porque Chapecoense, Avaí e o CSA já caíram. Né? Flusão não. Fluminense deu mole. Fluminense não vai pro inferno, não. O Fluminense deve uma segunda divisão, deve uma terceira, subiu da terceira para a primeira, deve uma segunda, hein? Não. Em 99, aquela maracutaia que teve lá. Maracutaia. Eu fiquei sabendo dessa história aí. Você não tava lá não, né? Não tava lá não. Você era juvenil ainda. Mas não vai voltar pro inferno não. Não, mas o que vocês acham desses aí? Ceará, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Qual deles cai? Olha, claro que o Ceará, se a gente for assim, no escuro, nós vamos falar com o Ceará em função, né,
histórico, enfim, quantas vezes também já esteve lá, enfim. Mas o Botafogo também é candidato. É claro que o Fluminense está fazendo de tudo para cair, né? Mas o Cruzeiro também, o Botafogo também. O Cruzeiro, depois desse jogo aí, também complica, né? Havaí é o último colocado. Você tem que dar um sapeca meter 3, 4 e falar assim, ó, torcida, respira aliviado aí. Tinha que ganhar. Esse jogo aí não podia empatar. Não era um jogo realmente chave para dar essa respirada. Agora complica, né? E tem, eu acho que um calendário meio difícil pela frente do Cruzeiro, né? Que pega equipes aí que querem chegar na Libertadores, chegar até mesmo ali na Sul-Americana. Teremos sábado Flamengo e River e Flamengo, decisão da Copa Libertadores. O River Plate tarimbado, tem 4 conquistas, né? Um time acostumado a chegar nas decisões, venceu em 2015, venceu o ano passado, é o atual campeão. E aí, Emerson, o que a gente pode esperar desse Flamengo e River? Um jogão, né? Essa é a expectativa, né? 2 equipes diferentes, jogam de maneira diferente. Flamengo, uma equipe que joga realmente no ataque o tempo todo. River, com muita cancha, como a gente fala, né, de Libertadores. Sabe o que quer, é uma equipe que sabe jogar final. Então vai ser um jogo interessante. É muito difícil realmente de dizer quem leva essa. Eu acredito que o Flamengo é um pouco... tem assim... Tá no melhor momento, Tá no melhor momento e tem alguns jogadores que podem fazer a diferença. Por exemplo? Mais do que o River, né? O Bruno Henrique tá jogando demais, tá né? jogando muito. O Arrascaeta. O Arrascaeta, se tiver no dia cara dele... É um cara muito Joga inteligente, muito, né? né? Joga muito. A gente vê que ele não é que ele aparece em todo momento, mas quando ele Habilidade, aparece é uma coisa assim... Não dá pra tirar a bola dele, não consegue. Duas bolas, 3 bolas que ele pega no jogo, sai com qualidade. decisivas, né? São decisivos. E o Gabigol que tá com a estrela, né? O cara desse aí tá pegando 2 bolas fazendo 5 gols, né? Impressionante, é uma coisa impressionante. Então, e o Gerson, né? Que pra mim é o equilíbrio do time o do Gerson, Flamengo. verdade. O Flamengo tá com alguns problemas na defesa. Jesus arrumou a posição pro Gerson, né? Porque Mérito. ele não jogava assim na Roma, não. Não, o mérito do treinador. Né? O treinador viu isso e eu acho que o Gerson tem que agradecer muito realmente ao Mister, porque... Ele tem que cantar a música do Neguinho. Obrigado, Jesus, né? É verdade mesmo. Verdade. Neguinho da Beija-Flor, galera, que é flamenguista, maravilhoso. O Jesus arrumou o Gerson, colocou ele numa posição que ninguém viu, essa é a realidade. Ele estava no Fluminense, jogava como atacante, foi para Roma como atacante, voltou pensando que jogaria de atacante, e aí teve a venda de um dos volantes do Flamengo, que eu não lembro o nome agora. Foi embora o Cuejá. Isso, o Cuejá, e aí foi aonde teve a brecha e o Mister viu, né? falou, Olha, aqui é você mesmo, é você que vai jogar ali e tá jogando uma bola redonda, né? Gabriel, River ou Flamengo? Pelo momento, o River é o que eu digo, tem tradição. O Flamengo só disputou uma vez a final de Libertadores em 81 e foi campeão. Quer dizer, pesa muito você saber jogar uma decisão e estar acostumado com ela ou não. Pesa sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o Flamengo pode sentir um pouco por não ter jogado, por não estar acostumado a jogar como o River esse tipo de jogo. Final de Libertadores. Ainda mais uma partida única, que é a novidade esse ano. Exatamente. Se fosse, o Emerson disse quando a gente chegou aqui, se fosse um jogo lá no Monumental de Nunes e outro no Maraca, o Flamengo poderia... Outra coisa, né? entendeu? Agora, vou te falar, como é difícil jogar contra time argentino, hein? Eu ainda acho que as equipes brasileiras têm mais qualidade, porque nós temos jogadores diferenciados, com mais qualidades que os argentinos, mas como eles sabem jogar. Eu joguei várias vezes contra times argentinos e como a gente corria atrás da bola, Emerson, vou te falar. Eles sabem atacar, sabem defender, não se desesperam nunca. Isso é um absurdo. Eu tô jogando Fluminense Libertadores, Fluminense Boca Juniors no Maracanã. A gente faz 1-0 e o Boca Juniors continua. Aqui, não sofre. Não sofre, né, Gabriel? Aquele Riquelme, com aquela tranquilidade, parece que tá dormindo, você não consegue tirar a bola dele e eles jogam. Quanto foi o jogo? Vira pra lá. Ganhamos 3-1. Ganhamos 3-1. Quartas de final e passamos pra semifinal. Como é que vocês esperam aquele jogo pra LDU, pô? Nem me fala. Eu fui no Maraca torcer pro Renato. Eu, como flamenguista, fui lá torcer pelo Renato. Que legal comentar rádio. Isso vai acontecer de 100 em 100 anos. Não, por detalhe, o Thiago Neves foi o único jogador a fazer 3 gols numa final de Libertadores e fez. Mas aí perdeu nas penalidades. O Washington perdeu, ele perdeu. A gente perdeu o jogo lá, na verdade. Altitude, foi 4, difícil. Foi 4-1. 4-1. E aqui a gente fez 4-1 no Maracanã. Foi 4-1 no Maracanã. 4-1 também.
Mas a gente perdeu lá porque a altitude é difícil jogar na altitude, né? E eles sabem jogar. Mas era a LDU, não era um time argentino, era um time equatoriano. Era um time equatoriano, mas tinha o tal de Guerrón, naquele torneio. Depois foi lá. Contratado pelo Cruzeiro. Pô, não jogou em jogou lugar nada. nenhum. Mas Jogou aquele torneio. Aquele torneio. Foi o torneio não tinha dele. como pegar aquele cara hoje. Esse segundo tempo, Emerson. Prorrogação. Esse cara me deu um pique. Eu falei, Thiago, vai! E minha perna inchada, desse tamanho, cãibra. E esse cara correndo como primeiro tempo. É um absurdo. Mas então, eu acho que Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos só lá. pode pesar pro Flamengo por causa da normalidade que vai ser pros argentinos jogar esse jogo. Mas o Flamengo, sem dúvida nenhuma, tem muita qualidade. Isso pode fazer alguma diferença. Ô Gabriel, nós falamos aqui na quinta-feira e falamos na segunda também quando estreamos que o Flamengo deveria poupar jogadores contra o Grêmio. E ele poupou praticamente todos. Jogaram o Diego, o De Arrascaeta para pegar ritmo e o Gabigol. O resto era o time todo reserva. Eu até imaginei que o Grêmio fosse ganhar. E o Flamengo ganhou com o time reserva. Quer dizer, o Jesus assistiu ao nosso programa e poupou os jogadores. Fez certo, né? Porque tá uma semana da decisão, pô. Fez certo. Fez certo. Foi Descansar os caras. Foi um ano vitorioso, porém desgastante para ele. Aí eu pergunto para vocês dois que já decidiram tantos títulos. Como é que é a ansiedade de uma semana para um jogo desse nível? Pô, a ansiedade é muito grande. Até porque a gente Dorme sabe... direito, Emerson? Não, dorme, assim, até ali um dia, 2 dias do jogo. Tome melatonina. Porque, né? Imagina, todo esse tempo que o Flamengo tá, né, sem chegar numa final, toda a pressão, porque eu acho que vem tudo junto. É bom, sim, jogar no Flamengo, tem as coisas boas e as coisas ruins. Porque é uma torcida que tá com sede de título de Libertadores. Então, a pressão era muito grande. Eu imagino como não está o Rio de Janeiro hoje, né? Com a torcida na rua, todo mundo falando. Você viu que bacana? O Flamengo vai fazer no Maracanã, tá vendendo ingresso, vai ter a FanFest lá, o pessoal vai assistir ao jogo no Maracanã. E vai parece que já tem 20 e tantos mil ingressos vendidos. Os jogadores do Flamengo essa semana deve estar sendo delicioso, porque aonde, pô, tá empesteado de flamenguista a cidade, agora Mas final todo mundo sai na rua. Ô Gabriel, se fosse eu hoje, segunda-feira, eu tava pensando, meu Deus, chega logo sábado, eu quero jogar. Não é assim, não? Você tá querendo que o jogo chegue, mas então, você vai no restaurante, pô, aí todo mundo falando com você. Vai no restaurante, todo mundo falando, pô, vamos lá, hein, vamos ganhar. Aí você vai na praia, pô, sábado é o jogo, aí você vai não sei aonde. Então isso é uma motivação a mais, sem dúvida nenhuma, que eles devem estar curtindo demais esse momento. Sabe onde eu vivenciei muito isso? Em Roma. A torcida da Roma Itália, assim, né? É muito fanática. E nós tínhamos um jogo contra o Parma, ganhando do Parma, né, se consagrava campeão depois de, acho que 20 anos, 25 anos. Ganhou com o Falcão. Né, o Falcão chegou e foi campeão, o rei de Roma. O Falcão tinha sido o último campeão. Se eu não me engano, 82, 83, se eu não me engano. E então nós ganhamos o campeonato ali, mas aquela semana de sair na rua, o torcedor, então eu acredito que seja 2000, 2001. Então eu acredito que era é a mesma coisa lá no Rio. O presidente era o presidente naquela época. Deixou a filha agora ou não? Sense. Sense. Acho que ele era que a filha depois da filha, a filha assumiu, né? E hoje é um ítalo e americano, né? Um grupo americano que assumiu hoje a Roma e está tentando dar uma organizada, também subir a Roma de patamar. Deixa eu botar na sinuca de bico. Leverkusen, Roma, Real Madrid, Juventus. Onde você se sentiu melhor? Juventus. Por quê? Falou sem pestanejar. Jogou no maior time do mundo, que é o Real Madrid, e falou sem pestanejar. Não, a Juventus foi o clube que eu me identifiquei muito pela organização, pela maneira como... E antes era o estádio Dele Alpi, né? Não era o novo, né? Era o Dele Alpi. O Dele Alpi. Debaixo ali da... E longe, né? Longe da cidade, era um estádio mais... Agora a Juventus está num estádio sensacional, né? Foi lá, Emerson? Depois já no estádio novo? Foi homenageado lá, né? Eu consegui assistir alguns jogos da Champions League e é isso que a gente fala, né? Esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento, quando a gente volta num clube, né? Eu fui convidado no ano passado também para participar de um evento muito legal no Bayer Leverkusen. Eles chamaram todos os ex-atletas, né, e ex-jogadores que passaram,
todos os brasileiros que passaram pelo Bayer Leverkusen. Juan, Paulo Rink, todos. Emerson, Eu não pude participar. O Zé Roberto. E Paulo Sérgio, enfim, todos, né? Eu não pude participar porque estava... tinha outros compromissos, caiu bem na data que eu não poderia viajar. Mas assim, esse reconhecimento, o pessoal... eles fazem bem isso. Eles têm essa qualidade assim, de saber reconhecer o que o jogador fez pelo clube. Galera, isso aqui é o GBA Esportes, todas as segundas e quintas, de 8 às 9 da noite, com esses craques, com Emerson, com Gabriel, comigo, Jaircy Carvalho, com a nossa Carmel, né, que não pôde vir hoje, mas estará aqui na quinta-feira, com certeza, e a gente fazendo um programa para você que está aqui nos Estados Unidos, para que você se sinta mais em casa, para que possa ter opiniões abalizadas sobre o nosso futebol, futebol brasileiro, futebol mundial, duas feras que jogaram em grandes clubes, né, e eu tenho orgulho de tê-los aqui comigo, e com certeza esse programa chegou para ficar e vai marcar época. É um programa que realmente a gente tem muito prazer em fazer, porque como diz o Gabriel, falar de futebol é a melhor coisa que tem, né, Gabriel? A gente trabalha se divertindo, né, Emerson? É verdade. Nossa, eu fico horas e horas falando, até às vezes as pessoas acreditam que acontece com o Gabriel também, muitas vezes, quando a gente está assim na rua, ou mesmo viajando, uma viagem no avião, as pessoas, deve de estar cheio de falar de futebol, né? Muitas pessoas chegam, eu digo não, eu tenho o maior prazer de falar de futebol. Rosário, quem quiser anunciar com a gente, qual é o telefone? Você tem que me falar o telefone, porque já tem gente querendo anunciar conosco, né? No próximo 954 52 95 79. Falar com a Rosária, repete aí, Rosária. 954 52 95 79. Você quiser anunciar aí do Brasil também, ou aqui dos Estados Unidos, é só ligar para a Rosária nesse número. Depois a gente vai colocar na tela legal para que você possa, né, patrocinar, porque a gente tem que ter os nossos patrocinadores, com certeza, um programa de qualidade, e a gente vai fazendo o que a gente gosta, né, todas as segundas e quintas. Espalha para geral, galera. Né, para todo mundo baixar o aplicativo Guia Brasil América, baixa o aplicativo, faz sua inscrição, né, e vai espalhando aí pro pessoal. Daqui a pouco a gente está com, né, esses 1.200.000 brasileiros todos aqui nos seguindo, e esse pessoal do mundo inteiro. Emerson, que conselho você dá àquele cara que está indo para Lima, aquele torcedor do Flamengo, né, porque o cara tá achando que o Flamengo vai enfrentar os times que ele está enfrentando no Brasil, e é bem diferente a situação, porque infelizmente no futebol brasileiro hoje nós temos o Flamengo bem organizado e bem gerido, e temos o Palmeiras, que tem uma mecenas que bota a grana lá, né, que empresta dinheiro a juros e bota a grana lá. Então, tirando esses dois, e o Grêmio que está organizadinho, tirando esses três, aí quatro, o Atlético do Paraná, tirando esses quatro, não tem mais ninguém organizado. O Santos está devendo muito, né? E aí como é que esses clubes vão fazer para segurar o Flamengo, e como é que o torcedor vai para Lima achando que o Flamengo vai encarar esses times? Eu acho que o torcedor, ele tá na dele, né? O torcedor, ele quer festa, ele quer título, ele não quer saber como vai ganhar. Ele quer que o Flamengo ganhe, né? Essa é a mentalidade do torcedor. O que não pode é passar para os jogadores isso. Por isso, a preocupação é de como esses jogadores estão vivenciando esse pré-jogo. É importante ter, sim, convicção, acreditar no potencial de cada um, acreditar em tudo que o Flamengo vem fazendo. Mas, de qualquer forma, tem que ter calma, porque do outro lado tem um time que sabe jogar final. Então, eu acho que essa tranquilidade quem tem que ter são os jogadores. Eu acho que a torcida tem que ir mesmo, tem que apoiar, porque o Flamengo tem um time bom. Eu vejo, sim, o Flamengo favorito para esse jogo, se fizer o que vem fazendo. Mas não vai ser fácil. É uma final de Libertadores, e a gente sabe que do outro lado tem uma equipe copeira, né? Uma equipe que sabe jogar. Técnico inteligente, que é o Marcelo Gadiardo. Albira Marinho, lá de Belo Horizonte, meu amigo, está dizendo aqui, impressionante como esse time do Cruzeiro no início do ano, a gente falava que iria ganhar tudo, né? Ganhou o Mineiro, que não vale nada, e está lutando contra o rebaixamento. Queimei a língua. Bira, você e todos nós. Porque todo mundo analisa, ninguém aqui é evidente, né, Gabriel e Emerson? A gente analisa pela perspectiva e pela expectativa que a equipe cria. E o Cruzeiro nos criou uma grande expectativa pelo grupo que montou. Já era bicampeão da Copa do Brasil seguidamente, né, consecutivamente, e reforçou a equipe ainda mais. Quer dizer, todos nós apostávamos no Cruzeiro. Jamais imaginava que o Cruzeiro estava numa situação dessa. Eles criaram a expectativa e mostraram totalmente diferente. Infelizmente, porque é uma pena. Por que isso acontece, Emerson? É bem difícil. É bem difícil de entender o que aconteceu no Cruzeiro. Estando fora, assim, né? Estando de fora, até porque o elenco não condiz com todo, né, com tudo que o Cruzeiro vem fazendo. Empatar hoje, né, como empatou com uma equipe que já está rebaixada, sabendo que precisava da vitória,
com elenco, né, com jogadores cascudos também, né, jogadores que sabem das suas responsabilidades, acostumados com esse tipo de situação também. Então não é que a gente está falando de um time jovem, né, um time que não tem uma preparação para esse momento. A gente está falando de Fred, está falando de Léo, né, de jogadores que tarimbados e vencedores, né, por onde Henrique, né, o capitão, enfim. Claro. Fábio, goleiraço, 10 anos o melhor goleiro do Brasil. Jogou comigo, né? Gente boníssima. Não, o Fábio é um cara espetacular, um goleiraço. O cara mais injustiçado na seleção brasileira, eu nunca vi coisa igual. Nenhum técnico levou. O próprio Mano Menezes, eu falei isso porque eu falo, as coisas não tem essa conversa. O Mano, que o Fábio deu 2 Copas do Brasil a ele, porque o Fábio nas defesas contra o Grêmio foi primordial para o Cruzeiro chegar à final, né? O Mano mesmo não levou. Levou uma vez, eu fiz o jogo, foi em Estocolmo, na Suécia. Primeira partida do Mano. E depois nunca mais chamou o Fábio. E o Fábio deu a ele 2 Copas do Brasil. Quer dizer, é injustiça com o Fábio. Injustiça. O Fábio poderia ter ido a uma Copa, deveria ter ido a uma Copa do Mundo. Sim, sim. Eu também gosto muito do Fábio. E acho que o Tite, nesse aspecto, ele é muito bom, que ele reconhece. O Tite é um dos poucos que faz isso, né? O Tite, mas não levou o Fábio. Não, mas por exemplo, o Cássio, né? O Cássio foi um jogador... Goleiraço também. Um goleiro que ganhou com o Tite, e o Tite acabou, no caso, valorizando ele, né? Então, é um dos poucos, né? Até a página 2, né? Até a página 2, porque o cara te ajudar no seu time não significa que ele tem que tomar o lugar de um outro que seja melhor. Não, claro que não. Não, isso aí não justifica. Mas tem alguns treinadores que fazem, né? Você não ter levado o Fábio a uma Copa do Mundo? Pô, tivemos tantas Copas, ele não... Eu levaria ele mais oportunidades na seleção para ele mostrar. Pelo menos isso eu acho que ele tinha que ter. Nós vamos debater esse assunto aí mais pra frente em outros programas, porque o Fábio é o cara mais injustiçado em termos de seleção brasileira. Eu nunca vi um jogador de qualquer posição ser tão injustiçado quanto ele, pela qualidade que ele tem. Eu sempre digo, ele é regular há 10 anos. Ele é o melhor goleiro do Brasil há 10 anos. É muito bom. Fazendo defesas impossíveis, porque eu particularmente quero até a opinião de vocês. Aquela bola, aquele chute do De Bruyne, que é belga, lá onde a Rosária... né, morou 25 anos. Aquele chute, pra mim, era defensável. Né? O Alisson, o melhor goleiro do mundo, isso, aquilo. Mas, pô, o melhor goleiro do mundo tem que pegar as bolas indefensáveis. Bola defensável até eu pego, pô. Ou aquele chute não dava pra pegar, Gabriel? Dava pra pegar, eu acho. Mas, na verdade, tem que saber o que. Tem que ser goleiro pra saber a situação. Eu acredito que dava pra pegar. Eu acho que ele estava mal colocado. Analisando o lance. Eu acredito que dava pra pegar. Eu acho que ele estava um pouco mal colocado também. O que você acha, Emerson? Eu acredito que o jogador da Bélgica pegou bem também, pegou na veia. Muito na veia. Claro que assim, é um chute muito difícil. É um chute muito difícil. O Gabriel sabe que ele jogou daquele lado do campo. Então, assim, para chutar, pegar uma bola daquelas ali, tem que ser na veia mesmo. Tem que ser na veia. E isso realmente, os europeus, eles têm essa qualidade. Os caras batem tudo que é lugar, né? Que é uma coisa que o brasileiro não faz. O brasileiro quer entrar com bola, tabelando e tal. O europeu não. O europeu passa a distância, tem um espacinho, então ele faz isso diariamente. E ele pegou muito bem. Mas eu acho que também poderia ter essa possibilidade, até pelo goleiro que ele é. Eu acho que sim. É isso que eu tô falando. O goleiro é aquele que faz as defesas impossíveis. Porque é possível, até eu vou lá pro gol e faço, pô. A bola defensável vem aqui e pego. Agora, é por isso que eu digo do Fábio. O Fábio pegou bolas impossíveis. Teve um jogo contra o Grêmio na primeira Libertadores, na primeira Copa do Brasil, com o Mano Menezes, que o Fábio fez 3 defesas, foi 1-0 só pro Grêmio, o Cruzeiro reverteu no Mineirão. E foi pra final e ganhou do Flamengo. Quer dizer, por quê? Pela qualidade do goleiro. Bom, se ele tinha que estar no lugar do Alisson, é outra coisa. Mas ele deveria, como ser um dos 3. Ter mais oportunidades na seleção durante esses 10 anos de carreira. Legal. Galera, segunda-feira que vem, tem que programa quinta ainda, mas segunda-feira que vem, já vou anunciar para vocês, Carlos Alberto Parreira, técnico tetracampeão do mundo, estará aqui conosco. O Parreirinha que chegou aí, estava na missa sábado comigo aqui, religioso também como eu, né? E eu sempre digo, não importa a sua religião, o importante é você ter Deus no coração, isso é fundamental, né, Emerson? Nós que somos muito religiosos, é assim. Encontrei o Parreira na missa e já batemos um papo e ele virá ao programa na segunda-feira que vem. Mas quinta-feira ainda tem programa, né? Vamos falar muito de Libertadores, estaremos na antevéspera da finalíssima lá em Lima, Flamengo e River Plate. E não vem com esse papinho, às vezes eu falo com o Galvão, não adianta vir com esse papo de o Brasil é o Flamengo na Libertadores. O Flamengo é o Brasil na Libertadores, esquece, gente. O Flamengo é só a torcida do Flamengo que vai torcer por ele. O Vascaíno não vai torcer, o São Paulino não vai torcer. O Grêmio não vai torcer. Não vai torcer. Claro, como eu não torceria pelo Grêmio, pelo Fluminense, eu torceria para o Atlético Cruzeiro, porque trabalham em Minas Gerais também.
né? Com a minha coluna no Estado de Minas, com o meu blog, no Super Esportes, tudo bem. Mas, pô, o torcedor, o Flamengo é só o Flamengo na Libertadores, não é o Brasil na Libertadores. Eu vou te falar uma outra coisa. Eu aprendi a torcer contra o Flamengo jogando no Fluminense. Porque eu joguei no Cruzeiro, tava nem aí se o Atlético ganhava ou não ganhava. Joguei no São Paulo, pô, o Palmeiras pode ganhar. Mas Fla-Flu. lá no Rio de Janeiro, cara, eu aceitava pra torcer, pra secar esse Flamengo. Aprendi a secar o Flamengo, você acredita? E olha... Mas você vai secar meu Flamengo sábado? Em consideração a mim, você vai torcer pelo Flamengo. Ei! Eu vou torcer pro Flamengo. Quer fazer uma apostinha? Olha só. Quer fazer uma apostinha? Aí. Pensa até quinta-feira a gente faz uma aposta aí. Vou pensar no Olha Eu tenho só. muito amigo flamenguista que vai me cobrar. Eu sou imparcial, você sabe, mas eu pego essa aposta. Pega. Peguei. Então quinta-feira eu vou planejar uma aposta Isso, pra gente ver. peguei. Vai ser alusivo, ele vai pagar o jantar pra todo mundo. Pô, aí ele vai pagar por causa do jogo, vai pagar por causa lá do fute-mesa lá comigo. Pô, tem que... Agora, esse eu quero ver quem vai passar debaixo da mesa. Gabriel, ele só posta as vitórias também. Só posta os outros pra ele. Você nunca passou embaixo da não tem mesa. derrota, eu Nunca acho. perdi um melhor de 3. Ele não tem derrota. Nunca. Outro dia botou, 12-0, não sei o quê. E eu goleado. peguei os reis do futebol Mas já jogou agora. com Emerson? Emerson não. Não. Eu peguei os reis do futebol agora, que é o Vinícius, o Vini e o Paraná, o J Paraná. Esses no futebol são Esses aí são fera mesmo. Então eu vou Foram ter campeões que... do mundo lá em Israel agora que a gente Vou foi ter lá. que pegar esse vídeo pra estudar o adversário. Eles são fera. Maravilha. Galera, chegamos ao final de mais um GBA Esportes, com exclusividade aqui no Guia Brasil América. Baixa o aplicativo, espalha para geral, para todo mundo saber, né, que nós estamos sempre aqui, segundas e quintas, ao vivo, de 8 às 9 da noite, horário aqui de Miami, né, de 8 às 9 da noite, de 10 às 11 da noite, horário de Brasília, 2 horas, né, de fuso a menos aqui em relação ao horário de Brasília, e você pode espalhar para geral. E assim nós vamos encerrando mais um GBA Esportes, né? Você pode acompanhar pelo YouTube, você pode acompanhar pelo Facebook, e o programa estará disponível, né? Depois que a gente der o boa noite aqui, estará disponível no YouTube. Aí você pode ver até quinta-feira, quando faremos um novo programa ao vivo, sempre ao vivo, e aí, né, você vai curtindo o programa durante a semana e aproveitando o máximo dessas duas férias, 2 craques, e eu tenho esse privilégio de contar com esses 2 grandes amigos, e além de tudo, craques que foram dentro de campo e craques que são, né, como homens, como pessoa, como pais de família, e pra gente é um orgulho ter os 2 aqui. Emerson, obrigado. Isso, eu que agradeço. Estaremos de volta na quinta. Com certeza. Obrigado, irmão. Gabriel? Mais um show já. Vou te pegar na aposta. Quinta-feira. Ele só tira onda. Foi correr comigo, sentiu, não aguentou correr com o velhinho aqui, não. Correr não é assim? comigo. Hein? Correr. Dei chocolate em você, eu e o pai dele, o Vladimir. Meu pai Deixamos ele na poeira. Não, Negócio de bicicleta, longa distância, 100 km. Tá negócio bom. de corridinha na praia. Tá bom. Já tô pensando Galera, se eu vou dar essa chance pra É ele. melhor ouvir isso que ser surdo. Galera, beijo no coração, aos que são do bem. Estaremos de volta quinta-feira com o nosso GBA Esportes. Comigo, com o Emerson Rosa, com o Gabriel Gubelli e com a nossa Carmel. Beijo no coração. Valeu, galera. Até quinta.